Doutor Luiz Clóvis, muito obrigado por sua presença aqui. A sua presença aqui enriquece o nosso programa e eu gostaria de começar perguntando ao ilustre pneumologista, professor Luiz Clóvis, no que diz respeito à tuberculose, o que nós estamos observando no Brasil e no mundo, duas análises diferentes, com relação à tendência secular, a tendência das últimas décadas da prevalência da tuberculose. Agradeço a gentileza do convite, doutor César, meu amigo de longa data, responsável por essas gentis palavras e esse belo acolhimento que estou tendo aqui na Terceira Via. Professor César, felizmente o mundo experimenta um recrudescimento da tuberculose do ponto de vista da análise secular. A melhora das condições de vida das populações mais carentes, onde a tuberculose costuma graçar, tem sido inquestionável. Porém, muda a epidemiologia da vida e muda a epidemiologia das doenças. O surgimento da AIDS trouxe um contingente de pessoas acometidas pelo bacilo da tuberculose que a transformaram, né, na grande matadora do paciente portador do vírus HIV ou da doença AIDS. De modo que não temos nenhuma esperança de fazer com que a tuberculose desapareça da face da Terra. Por outro lado, também é preciso lembrar que existe uma forma de tuberculose chamada extrapulmonar, na qual o bacilo fica indolente, inerte, sonolento dentro de determinadas células do organismo, no rim, no cérebro, nos ossos, e no futuro tardio, e as pessoas estão vivendo cada vez mais, por um vacilo da vigilância, um diabetes que surge, uma doença neoplásica na terceira idade, uma doença renal, enfim, a própria idade, os 85, 90 anos, essa imunidade pode ser quebrada e, de repente, essa tuberculose aparece de maneira isolada. A grande preocupação continuam sendo as populações que vivem em áreas de baixa ventilação e luminosidade. O bacilo da tuberculose tem medo de oxigênio do sol. A nossa presidenta Dilma já fez o diagnóstico. Abram ruas de 50 metros na Rocinha, porque a Rocinha, que tem 300 mil habitantes, tem mais de 100 casos por 100 mil habitantes. É uma incidência absurda, considerando que o mundo hoje trabalha em torno de 30, 35, o Brasil em torno de 32 casos por cada 100 mil habitantes. Então, erradicar, ou melhor, controlar a tuberculose, principalmente a pulmonar, cavitária, bacilífera, significa darmos condições e qualidade de moradia às pessoas, casas ventiladas, amplas, em que eles não tenham a promiscuidade de praticamente tossir em cima do vizinho. Nesse ponto, sem nenhuma apologia política, muito pelo contrário, colocar as pessoas para morar em casas decentes, como é o programa Nossa Casa, Nossa Vida, tem tudo razão de ser. E interessante, professor Luiz Clóvis, é que isso traz à tona uma visão de medicina que estava um pouco não hegemônica, não é? Que é a visão de que a tuberculose necessita de ventilação, necessita de sol e que a moradia é um fator determinante da incidência de novos casos, não é? Sem sombra de dúvida. Houve uma melhoria significativa também na questão do tratamento. Hoje o Brasil adota o tratamento de 6 meses, no qual durante 2 meses são ministrados 4 tipos de medicamentos em 2 comprimidos e depois mais 4 meses de 2 medicamentos apenas. Os resultados são absolutamente satisfatórios desde que o indivíduo tenha oportunidade de seguir à risca aquilo que nós recomendamos. Mas em tuberculose, meu amigo, nós encontramos sangue, suor e lágrimas. Simplesmente nós convivemos com pessoas numa situação social e de carência estrutural comovente e precisamos entender que a abordagem multiespecializada, multiprofissional se faz necessária. O médico é apenas um elemento de todo o elo da cadeia que cuida do paciente. Costumamos dizer, aqui nós não tratamos a tuberculose da pessoa, mas sim a pessoa com tuberculose. Sem o serviço social, sem o nosso visitador, sem o nosso motorista de ambulância que vai pegar a criança acometida de mal de pote, sem o controle das crianças que coabitam com focos, né, pulmonares positivos,
nós não vamos conseguir nada se não tivermos um trabalho integrado de abordagem multiprofissional. Suplementação alimentar, na rotina todos os pacientes devem e precisam ser pesquisados quanto à presença ou não do vírus HIV. Se positivos, eles são vistos em conjunto junto com o serviço de DST. A tuberculose, professor César, expõe a complexidade humana na sua visão mais íntima, porque nós lidamos com momentos definitivamente assim, constrangedores que nos fazem repensar muitos dos nossos conceitos e valores de vida. Professor Luiz Clóvis, eu poderia então adquirir uma impressão que para mim é nova, embora esteja na clínica médica há 35 anos, é de que inevitavelmente tratar pacientes com tuberculose humaniza o profissional de saúde. Sem sombra de dúvida, eu reflito isso todo dia e hoje já nem mais se eu tenho uma profissão. Aquilo ali para mim é uma missão. E todos os meus colegas que lá exercem, não só profissionais médicos, como dos demais elementos do serviço, nós entendemos aquilo ali como um momento ímpar de nossas vidas, em que, na verdade, quase que, até uma pretensão de dizer isso, a gente até se purifica, se a gente pode ajudar um ser humano nas condições em que a vezes acaba encontrando. A tuberculose hoje é estigmatizada, mas você sabe mais do que ninguém que a tuberculose foi de Chopin, a tuberculose foi de Dom Pedro II, que faleceu em Portugal com tuberculose, Dom Pedro I faleceu com tuberculose, de Castro Alves. Castro Alves, né? Nosso grande e hoje, poeta. de maneira anônima, uma grande parcela de nossos amigos ou pessoas próximas da gente que tenham imunodeficiência são acometidas pelo mal. É uma doença que vai acompanhar o homem na sua trajetória, porque ela já vem desde o momento em que ocorreu a primeira aglomeração dos seres humanos, em que eles aglomeraram o gado, eles adquiriram do gado, provavelmente, o micobactério, e esse vem se perpetuando por aí. Nós interrompemos aqui o nosso primeiro bloco com uma explanação mais do que brilhante, com uma explanação emocionante do professor Luiz Clóvis Parente, referência em pneumologia, referência em tisiologia no nosso estado, e que nós estamos tendo a honra de receber aqui no Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via. 2 minutos, um cafezinho, um copo d'água gelada e já voltamos para o segundo bloco.